A Bíblia ela contém a mente de Deus dando condições ao homem. Os seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiríssimas, as decisões da mesma é imutável. Lendo ela lentamente a oração, você se torna santo. Quem pratica o que ela ensina é sábio. Por quê? Ela contém luz para dirigi-lo, cajado do peregrino, bússola do piloto, espada do soldado, remo do navegante, é o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, as portas dos céus são abertas, a do inferno é descoberta, porém o maior tema da Bíblia é Jesus. Jesus ele morreu em uma cruz contendo 2 madeiros. Por nome o madeiro maior da cruz chama-se patíbulo, a menor que corta chama-se haste transcendental, ou a própria haste que transcende. A Bíblia é composta de 66 livros. São 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo. 39 com 27 é 66, conforme eu falei. O primeiro livro é Gênesis, conhecido como Alfa, o princípio, e o último, Apocalipse, o ômega, fim. Primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo, o terceiro é Levítico, o quarto é Números, o quinto é o Deuteronômio, o quinto e último livro que Moisés escreveu, conhecido como Pentateuco. E dentro desses 66 livros do qual eu me referi, que compõem as Escrituras Sagradas, vocês vão encontrar 1.119 capítulos e 31.173 versículos contém a Bíblia. O maior versículo no livro de Esther, tendo o capítulo como 8, verso como 9. O menor versículo no Novo Testamento é lá no livro de João. O capítulo é o 11, o verso é 35, o título do tema é Ressurreição de Lázaro. E o versículo é Jesus chorou. As 2 primeiras letras do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, conhecido como Alfa, o princípio, é o N e o O, que diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra ela era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Bíblia se refere a muitos profetas. O profeta mais citado da Bíblia é o profeta Elias. A última vez que a Bíblia se refere sobre o profeta Elias no Velho Testamento, se encontra no último livro do Velho Testamento, que é Malaquias, no último capítulo, que é o 4, no penúltimo versículo, que é o 5, dizendo assim, ó: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia terrível e tremendo do Senhor. O último versículo é o 6, ele conclui dizendo assim, ó: onde os pais converterão os corações aos filhos, e os filhos converterão os corações aos seus pais, para que eu, o Senhor teu Deus, não venha e fira esta terra com toda a minha ira. A Bíblia também se refere a um homem por nome Enoque. Enoque foi o único homem que andou lado a lado com Deus, porém não via a face de Deus. Deus tinha um amor ímpar para com Enoque. Deus chega em Enoque e fala: Enoque, sai por este mundo afora, falando do amor do teu Deus. Simplesmente, gente, Enoque andou falando de Deus 365 anos. Enoque andou falando de Deus. E Enoque é o único ser que não passou pelo processo morrer. Ele foi levado vivo pelo próprio Deus lá para o céu. Essa transposição chama-se translatado pelo próprio Deus. Existem personagens da Bíblia que foram arrebatados por anjos a serviço de Deus, mas pelo próprio Deus somente. Enoque. A Bíblia também se refere a um homem por nome Jó. Exemplo do cristianismo, patriarca da paciência, é o único homem escolhido pelo próprio Deus a dedo para ser testemunhado por Deus perante Satanás, foi Jó. Jó, ele nasceu numa terra por nome Uz, e no livro de Jó, por 31 vezes, vocês vão encontrar a palavra Todo-Poderoso. Também no livro de Jó nasce, é oferecido pela primeira vez na história da humanidade a eutanásia. Os estudiosos taxam a doença de Jó como leishmaniose, outros elefantiose, outros câncer supurante que atinge a genitália externa de Jó. Porém, a Bíblia diz que é a lepra, ao ponto de Jó se coçar com um caco de telha. Desfigurante a aparência de Jó. Jó ele raspa sua cabeça, rasgando o seu manto. Ele lança-se nu sobre o pó da terra, com o rosto no pó da terra.
e o corpo também. Creio eu para sentir o frescor da terra pelas chagas que havia em seu corpo, mas em nenhum instante Jó blasfema de Deus nesta prova. Jó não blasfema de Deus, ele amaldiçoa o dia do seu natalício, o dia do seu nascimento, mas blasfemar perante Deus, contra Deus, jamais Jó fez isso. E Jó está ali naquela situação, na terra nu, e mesmo assim dizendo: bendito seja Deus, adorando o Todo-Poderoso. Neste momento a mulher de Jó chega e encontra ele naquela situação desfigurante. Ela não se contém de ver Jó adorando Deus, ela fala: homem, 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 olha a situação que você se encontra, homem, e tu ainda fica retendo fidelidade a esse teu Deus aí, homem. Você está apodrecendo vivo. O melhor que você tem a fazer, homem, é amaldiçoar este teu Deus e morrer. Ela acaba de oferecer a ele a eutanásia. A Bíblia diz que Jó, com um sacrifício imenso, olha para ela e diz: mulher, 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 como uma louca fala tu, mulher. Eu vim nu do ventre de minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Eu vim do pó, para o próprio pó eu vou tornar. Mas tem um detalhe, mulher: de tudo isso que eu estou passando, a Bíblia diz que Jó aponta para o céu e diz essas palavras: bem